E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo começando aqui e hoje a gente vai falar de som automotivo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, clica aqui embaixo. Você pode se inscrever no canal, acompanhar tudo que a gente faz aqui e o que a gente não faz também, né? Porque a gente não faz muita coisa. Mas enfim, se você não é inscrito, corre aqui, aproveita que você vai poder ver todos os nossos conteúdos. Muito conteúdo sobre Fusca, Air Cooler, de evento, tudo. Aqui é um canal de carro velho, né? Fazer o quê? Hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre som automotivo. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu trouxe aqui. Eu tenho uns equipamentos básicos de som, até uns equipamentos mais... um som um pouco mais montadinho, né? Mais complexo. E aqui atrás de mim eu escrevi algumas coisas que podem ajudar vocês a entender um pouco sobre som. Eu tô com uma colinha aqui no PC também, com as especificações dos alto-falantes que eu tenho aqui. E... bom, bora pro vídeo. Quando você fala sobre som automotivo, a gente tem diversos componentes que compõem o sistema de som. Então, o mais básico de todos é o seu rádio, né? Ou o seu player. No nosso caso aqui, eu tenho um rádio com formato 1 DIN. Então, ele é o formato pequeno, não aquele da multimídia, né? Que é o grande, que é o 2 DIN. A norma DIN é uma norma internacional que fala sobre padrões de uma série de coisas e uma delas é o padrão do tamanho da gaveta do rádio. Imagina só se cada fabricante quisesse fazer um rádio de um tamanho. Cada vez que você fosse trocar o som do seu carro, você ia ter que trocar a moldura, trocar a gaveta, trocar tudo. Por isso, uma norma para falar sobre isso. Esse player aqui, no caso, ele é um Pioneer. Ele é um Pioneer com a frente destacável, né? Um Mixtrax. É um modelo relativamente antigo. Se eu não me engano, ele é de 2013. É um 1680. E ele tem conexões Bluetooth e auxiliar. Não tem conexão Bluetooth, ele tem conexão USB e auxiliar. Ele é um rádio que conta com duas saídas RCA, que mais pra frente eu vou explicar pra vocês pra que serve. Bom, além do player, você precisa de um alto-falante para reproduzir o som que o player vai mandar para ele. Então, o mais comum de você ver num carro são os coaxiais, como esse daqui, ó. Esse aqui é um alto-falante coaxial. Aí você fala, Patrick, por que coaxial? De onde vem isso? Ele é um coaxial porque ele tem dois sistemas de frequência trabalhando juntos. Então você tem o cone com a borda trabalhando junto com o tweeter. O cone é responsável para fazer os sons médios. Médio, médio grave, ele trabalha em uma... Por ser um alto-falante mais completo, ele trabalha em várias frequências diferentes. Então você vai ter aqui basicamente o médio e o agudo. Você só não vai ter aquele grave e subgrave do woofer, do subwoofer. Mas para quem quer um sistema de som comum, né, os sistemas convencionais, isso aqui já atende muito bem, né? Esse aqui no caso é um da H-Buster, é um falantezinho também relativamente antigo, mas você acaba encontrando aí em bastante carros ainda. Esse aqui ele é um de 40 watts RMS. A gente já vai falar sobre watts RMS, PMPO, potência e uma série de outras coisas. Bom, quando você quer passar desse sistema simples para um sistema um pouco mais completo, então você quer colocar mais faixas de frequência, você quer um amplificador para melhorar seu som, deixar ele mais alto, mais limpo, você precisa de um módulo, né? Um módulo amplificador. Aqui eu tenho um módulo de exemplo para vocês, ele é um módulo de 4 canais da Stetson, ele é um módulo de 400 watts RMS e ele tem 4 canais disponíveis. Então o que isso quer dizer? Eu posso ligar até 4 equipamentos nele, ou se eu quiser ligar, eu posso ligar 2 equipamentos em bridge, que é a ligação ponte. Eu uso 2 canais para energizar um equipamento só, que é o caso da montagem que está aqui. Eu estou com uma montagem de 2 alto-falantes para esse conector aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem 4 pontas, né? Seriam, por exemplo, os alto-falantes da frente ou de trás. E aqui eu estou com uma montagem em bridge, que é o que normalmente o pessoal usa para montar subwoofer, né? Subwoofer acaba tendo uma potência um pouco maior, então você usa o bridge. Você fala, pô cara, cheio de termo complexo, né? Bridge, subwoofer, potência, watt RMS, PMPO. Vamos lá. Da onde vem, né? Potência, basicamente, é a quantidade de trabalho que você precisa para realizar um movimento. Então, tipo, porra, eu vou levantar esse falante daqui para cá. Quanto que eu gasto de energia para fazer isso aqui, né? Então, tipo, a potência é a capacidade do meu braço de realizar esse trabalho, entendeu? Difícil, né? Vamos deixar a coisa mais simples. Potência é quanto o seu som vai tocar, entendeu? Isso que importa. Então, se eu tenho aqui um falante de 700 watts, vai tocar bastante. Se eu tenho um falante de 140, como é o caso dos 69 que eu vou mostrar para vocês, ele toca menos.
Só que qual que é a questão? Cada um toca em uma faixa de frequência diferente. Se você observar aqui, nosso subwoofer modelo, ele trabalha de 32 a 2.800 Hz. Então ele trabalha nas faixas de frequência mais baixas. O ouvido do ser humano ele é capaz de escutar faixas de 20 Hz até 20.000. Lógico, com o tempo a gente vai diminuindo a nossa capacidade auditiva, até pela idade, degeneração do corpo. Mas até aí a maioria das pessoas consegue escutar muito bem todas as faixas de frequência. Já o nosso 69, por ele ser um alto-falante mais completo, como esse coaxial que eu mostrei para vocês, ele trabalha de 65 até 20.000. Então vamos lá. O que é essa potência em watts RMS? O RMS é um termo que ele vem do inglês. Ele significa root mean square. Então seria tipo a potência média quadrática. Aí você fala, porra, complexo, né? Potência média, eficaz, é o que o seu som vai tocar. Watt RMS é sempre o que ele vai tocar. Né? Quando você pegar lá o gráfico com todas as faixas de frequência e você somar tudo e dividir, o que vai dar na faixa do meio vai ser o seu Watt RMS. Agora, o que é o PMPO? Que são esses 700 watts aqui que ele fala. O PMPO ele vai ser o Peak Music Power Output, do inglês também. Então seria a potência musical, né, na saída em pico. Então o alto-falante estava tocando de boa, tá tocando, ele bum, dá aquele gravezão forte. Quando ele dá esse grave forte, que ele consegue tipo, extrair o máximo, ele chega nesse PMPO. Mas na maior parte do tempo, ele vai trabalhar dentro da faixa do RMS. Beleza? Não é tão difícil de você compreender. Eu até deixei aqui a equação dos watts RMS e tal. Num sistema de som automotivo, não é tão importante você saber. Eu coloquei ela aqui para vocês mais com um tom ilustrativo. Porque quando você vai dimensionar um sistema elétrico e você precisa de uma potência específica, é legal você saber isso aqui para você calcular. Mas isso é mais para a galera da engenharia que vai lá desenvolver o sistema. Quando você vai montar seu som, normalmente o fabricante ele já te manda. Então ele fala assim, olha, esse módulo aqui ele consegue tocar tantos watts RMS. Esse rádio ele consegue tocar 4 alto-falantes de 50. Então você não precisaria, sei lá, eu tenho 4 alto-falantes desse aqui de 40, eu não preciso de um módulo para tocar nesse rádio, ele vai conseguir tocar sem problema. Agora, se por exemplo o meu rádio tocasse 4 de 25 e eu tenho 200 de som, eu vou precisar de um módulo de 200 para compensar o que o meu rádio não tem. Agora fica um ponto para vocês, não é que o meu rádio não vai conseguir tocar, ele vai conseguir, ele só não vai conseguir extrair a potência total dos meus alto-falantes. Mas beleza. Para o sistema que eu vou montar no Fusca em específico, a gente vai usar esse cara aqui, que é um quadriaxial, né? Então você falou, pô, você acabou de me mostrar o coaxial, falou que tinha 2, agora você vai para um quadriaxial, cara? Pois é. Esse cara aqui, deixa eu até abrir a minha colinha aqui, ele é um quadriaxial 6x9. Se você olhar a relação dele, pô, sério? O vizinho tá de sacanagem comigo hoje. Se você olhar a relação dele aqui, de tamanho, ele teria uma relação 6x9 de tamanho, né? Então isso aqui seria 6 unidades e aqui seriam 9 unidades de comprimento, vamos colocar assim. Por isso ele tem esse formato elíptico. Por que quadriaxial? Se você reparar, ele tem aqui o cone, né? Com a borda e tal, e ele tem 3 alto-falantes pequenininhos. Então o que é? O cone dele é de polipropileno, injetado. A bobina, que é essa que vai aqui atrás, é de alumínio. E aqui a gente tem um mid-range, que é um alto-falantezinho, é como se fosse um mini desse aqui dentro. E aí eu tenho 2 tweeters de Mylar. Mylar é um material que é feito com cone de tweeter, tá? Então por que quadriaxial? Ele trabalha com 4 faixas de frequência diferentes. Então ele vai trabalhar com uma no cone, uma no mid-range e uma em cada tweeter. Então, pô, Patrick, você falou que o tweeter só toca agudo. Sim, ele só toca agudo. Mas lembra que eu te falei que a gente escuta do 20 ao 20.000? Cada um desses tweeters toca uma faixa de frequência específica. Então quando você estiver lá no seu carro ouvindo o especial de Natal da Mariah Carey, né, porque agora a gente está em época de final de ano, você vai ouvir todos os tons da voz dela, se você tiver um alto-falante desse. Além desse aqui, eu também vou montar um subwoofer, que é essa criancinha aqui. Olha que coisa mais linda, não é? A bordinha.
Bom, esse cara aqui é um subwoofer de 12 polegadas. Eu acho que ele seria o... Eu acho que o terceiro maior. No mercado você costuma achar subwoofers de 18, 15, 12, 10 e 8 polegadas, né? Normalmente. Podem existir tamanhos especiais. Tem os subwoofers de fabricação special order, né, que a galera fabrica para montar os sistemas de som mais pancada. Mas quando você vai comprar um som numa loja, você vai normalmente achar um desse aqui de 12, de 10 ou de 8, que são os mais utilizados em carro. Então, tipo, quando você compra uma caixa trio, normalmente vem um desse aqui, com uma corneta, que vai fazer a parte da voz, e um super tweeter, né? Bom, o que esse cara aqui faz? Como eu falei pra vocês, uma curiosidade, né, antes de eu ir pro quadro. Esse cara aqui ele é um subwoofer de bobina dupla, então se vocês olharem, deixa eu ir mais perto. Se vocês olharem aqui, eu tenho a bobina dele aqui atrás, e eu tenho uma conexão aqui em cima e outra conexão aqui embaixo. Então o que acontece? Ele é um subwoofer, cadê a etiquetinha dele aqui, ó? 2 × 4 ohms. A gente já vai falar sobre isso aqui é a impedância dele. Então quer dizer que ele tem duas bobinas de 4 ohms. Bom, voltamos para o quadro. Já que eu já falei de impedância, vamos dar uma introdução para vocês o que é isso. Pensa no chuveiro da sua casa. Você tem lá um chuveiro de 6.000 watts. E o chuveiro, quem já viu uma resistência de chuveiro sabe que ele é basicamente um fio enrolado, né? O que acontece? Esse fio, por que ele esquenta? O metal dele tem uma resistência a deixar a energia passar. E aí ele vai começando a ficar pistola, vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, você toma um banho quente. No sistema de som não é muito diferente. A diferença é como ele funciona. Então, num sistema de som, em vez de você ter uma resistência, você tem um indutor. Eu adoro motoqueiro. Você tem um indutor, que é essa parte aqui, ó, a bobina do alto-falante. O que o indutor faz? Basicamente, bem basicamente, vamos lembrar. Ele transforma potência elétrica, né, energia elétrica, que vai vir lá do seu rádio, vai vir do seu 12 volts da bateria, em movimento. Então, quando você olha o alto-falante, ó, mostrando no sub fica mais fácil. Olha como ele mexe. Se você olhar, ó, ele mexe para frente e para trás. Ó. Por que ele mexe para frente e para trás? A bobina dá essa movimentação para o cone, né? Então o indutor faz isso. Mas pera, o que isso tem a ver com ohm, esse monte de coisa? Vamos chegar nisso já. Em física você estuda indutores, né? Indutores, bobinas e tal. A resistência basicamente é o que? A capacidade de um fio de literalmente resistir o quanto está passando de energia nele. O que muda da resistência para a impedância? A resistência ela só trabalha nas correntes contínuas, diferente da impedância, que pode trabalhar em corrente contínua e alternada. Então, muito conteúdo, não vou entrar tanto em detalhes nisso porque não é tão importante para a gente, mas interessante lembrar. Resistência é corrente contínua, impedância é corrente alternada. Por que eu relatei isso? Por que eu falei sobre as duas, né? A fórmula delas é igual. Então, a resistência é o quanto você tem de tensão, quanto você tem de energia, né? 12 volts, 13,6, o que for, 9, se estiver usando uma pilha, sobre a corrente que passa nele. Então, passou 1 ampere, eu tenho lá meus 12 volts, então eu tenho 12 ohms de resistência. Se aqui eu quero ver minha impedância, está passando 12 volts e eu tenho 1 ampere, eu vou ter 12 ohms de impedância. Por isso que muita gente confunde. Agora, o que é interessante frisar em relação às duas? Como esse cara aqui tem duas bobinas, eu posso fazer dois tipos de ligação dele diferentes. Eu posso fazer ligação como está feita aqui em paralelo. Então eu pego o lado positivo de um deles e o lado negativo e transformo em um fio só, os dois. Aí eles ficam um do lado do outro, né? Como se tivesse uma aqui e uma aqui. E tem uma conta para você calcular isso. Então, quando você vai falar sobre impedância em paralelo, você precisa pegar o valor dessa aqui e pegar o valor dessa aqui, multiplicar e dividir pela soma. Aí você fala, mano, eu achei que som era só montar. Na verdade é só montar, mas é só montar direito, né? Então o que acontece? Se você montar isso aqui errado, e você dimensionar, por exemplo, era para dar 2 e deu 8,
e você montar num módulo de 8, você vai ter problema. O seu módulo vai começar a entrar em modo de proteção, você pode queimar seu alto-falante, tem uma série de coisas que pode acontecer. Por isso é interessante saber quando você quer montar um sistema em casa. Quando você vai montar em série é muito mais simples, porque você só soma todas as resistências e impedâncias violentamente. Então, tipo, eu tenho duas de 4 ohms, eu monto 4 mais 4, 8, acabou, já era. Meto uma atrás da outra aqui, já era, marcha. Só que é aquilo. Não é sempre que você encontra módulos de 8 ohms. E aí a gente volta para uma outra situação, né? Quanto mais impedância você tem, mais potência você consome. Entendeu a jogada? Se você trabalhar com uma menor impedância, você consome menos potência. Se você consome menos potência, você gera mais potência no seu alto-falante. Então não é interessante você ligar ele numa ligação de 8 ohms. É muito mais negócio você ligar ele em paralelo numa ligação de 2, que ele vai tocar muito mais forte. Bom, basicamente eu acho que sobre eles era isso que eu ia falar. Tem alguns termos aqui que é interessante a gente saber. Eu já falei para vocês sobre alto-falante, bobina, indutor, PMPO, RMS. Quando você olha o módulo, vou mostrar para vocês mais de perto. Isso já falando da parte de ligação, né? Você tem aqui, ó, algumas conexões, tá vendo? Então eu tenho aqui a nossa conexão em bridge, que está separada, né? Um fio aqui e um aqui. Aí eu tenho as nossas 4 conexões, uma de cada canal, então 2 de um lado, 2 do outro. Eu tenho aqui o nosso fio que estava sendo usado como positivo, o meu negativo ou terra, e aqui eu tenho o meu remote. Aí você fala, remote? É o quê? Controle remoto? Essa porra? O que está usando? Na verdade não. O remote, ele é um sinal que costumava ter nos carros antigos. Então, por exemplo, alguém já viu aqueles carros que você liga o rádio e a antena sobe sozinha? Né? O remote era para isso. Era para você dar um sinal para algum equipamento que a hora que eu ligasse o rádio ele também tinha que funcionar. Hoje em dia a gente usa isso para os módulos. Então, por exemplo, a hora que eu ligo o meu carro, que eu ligo o meu som, se o módulo não receber um sinal, ele não tem por que funcionar. Ele vai falar, pô, ninguém ligou o rádio ainda, vou ficar aqui esperando. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando você conecta o remote, na hora que você liga o seu som, ele já manda um sinal para o módulo. Passou um turbão agora. Ele manda um sinal para o seu módulo já liga. Quando eu for montar o sistema do Fusca, eu vou demonstrar para vocês mais legal essa parte. Mas enfim, o 12 volts e o terra são meio que autoexplicativos, né? 12 volts vai ser o seu sinal positivo da bateria, e o seu terra você pode ligar tanto no negativo da bateria quanto na lataria do carro para fazer um aterramento melhor. Eu prefiro ligar na lataria do carro, né? Se você tiver disponibilidade de ligar na bateria também, sem crise. Funcionando é o que importa. Bom, fora desses aqui, legal, a gente tem que falar sobre litragem e sobre dutos. Bom, o que o alto-falante faz? Ele empurra o som, ele empurra o ar basicamente, né? O que é o som? É o ar em movimento, então o ar está mexendo e eu estou tendo som. Vamos lá. Falando aqui do Street, né, do nosso subwoofer. Ele é um subwoofer de 12 polegadas, como eu falei para vocês, de 700 watts, que toca a 175 RMS. Beleza. Se você for no site do fabricante, você consegue ter as especificações dele. Ou se você comprou um subwoofer novo, ele costuma vir na caixa, um manual de instruções. No manual do fabricante aqui, vamos ver. Dimensões. Vamos ver aqui, manual. Manual Lean Street. Aí, ó. Vamos lá. Ele te dá várias características, né, deles. Então ele fala aqui das faixas de frequência, tudo mais. Aí ele tem uma parte que fala sobre as caixas. Então ele tem aqui, ó, caixas Street. Bom, quando a gente fala de caixa, a gente tem 2 modelos que são mais comuns. A caixa que a gente chama de selada, então ela é toda fechada, só com o buraco do alto-falante que você vai parafusar. E tem a caixa dutada, que ela costuma ter um furo para você facilitar a entrada de ar também por trás dele e você melhorar o fluxo. Normalmente as caixas dutadas têm uma resposta de frequência melhor, então você consegue atingir frequências mais baixas do que uma caixa selada. O que você quer dizer com frequência mais baixa, Patrick? Já perceberam quando você está num carro que tem um som legal e você sente que o grave ele prolonga? Então ele não faz tipo tum, 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 não é uma batida seca. Ele bate e parece que tipo o som continua, então ele faz tipo bum, bum. Quanto melhor tiver dimensionada a sua caixa para o seu subwoofer,
melhor vai ficar a resposta sonora dele. Então você vai ter mais faixas e você vai ter mais sensações com o som, né? Então é o que a gente quer sentir a música, né? Bom, falando do Street, é um sub de 12 polegadas, ele precisa de uma caixa que tem um volume de 38 litros, duto de 3 polegadas com comprimento de 19 centímetros. Então basicamente a caixa de som dele vai ser, tô cheio de coisa, não dá nem para desenhar. Imagina que ela é um cubo, né? Beleza. Estou aqui com o meu cubinho. Como é que você calcula o volume do cubo? É lado, vezes lado, vezes lado. Beleza. Essa conta aqui tem que ser 38 o resultado. Então quando você for fabricar a sua caixa, ela tem que ter um volume de 38 litros. O que você faz? Você não faz nada, você digita no Google calculadora de som automotivo e você usa ela. Não tem por que você ficar se matando fazendo conta, sendo que hoje já existem vários softwares que te ajudam a dimensionar. Se eu não me engano, no somautomotivo.com.br eles têm uma calculadora direto no site. Um abraço para a galera do Som Automotivo, vocês são foda. O que eu quero dizer com isso? Acerta a litragem da sua caixa, acerta a frequência que você vai ter um som top. Agora em relação ao duto, sempre o fabricante vai te dar as especificações, então, a não ser que você tenha um conhecimento profundo sobre o som, não faz sentido você modificar isso, tá? Quando que você vai modificar isso? Quando você já tiver uma bagagem, você já souber o que você quer e souber o que o seu falante aguenta, e você quiser dimensionar um sistema que atinja mais ainda frequências mais baixas. Então, por exemplo, tem a galera da 30 Hz. Cara, a galera da 30 Hz faz umas caixas top, assim, sensacional, ganharam base race e tudo mais. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Você que está fazendo aí em casa, pesquisa e aprende, você também pode fazer. Mas aqui, vamos se atentar ao fabricante. 3 polegadas com 19 centímetros. Beleza. Se o meu alto-falante estiver aqui, à frente da caixa, eu posso colocar meu duto aqui no cantinho. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer mais um furo de 3 polegadas. O duto em si você consegue comprar normalmente em autopeça, lojas online, não é uma coisa muito assim de outro mundo. Nossa, onde é que eu arrumo um duto de som? Não, você compra na internet, é barato. E ele tem um formato, né? Ele tem um formato meio cônico assim na borda, né? Arredondado, e ele é compridinho para você conseguir ter facilitar o fluxo de ar. Depois você pega um cano de PVC do mesmo diâmetro, corta no tamanho certinho, encaixou o duto, encaixa o cano, acabou, já era. Os 19 centímetros são para onde? Eles são de profundidade, então eles vão ser nesse sentido, tá? Existem outros tipos de duto também. Esse aqui é um duto redondo, né? Circular. Algumas pessoas gostam de trabalhar com dutos em régua. Então eu teria a minha caixa quadrada aqui, em vez de ter um furo, eu teria literalmente uma chapa fazendo um duto reto, assim, literalmente como se fosse uma gaveta. Cada tipo de duto e cada tipo de caixa trabalha de um jeito. Aí vai muito do seu projeto de som. Mas se você não tem um projeto em mente e você quer montar seu som em casa, se atente ao básico. O básico sempre funciona e nunca vai te deixar na mão. Bom, eu mostrei para vocês hoje um reprodutor, um player, né? Módulo, 3 tipos de alto-falantes diferentes. Expliquei um pouquinho sobre a parte mais técnica do som. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não sou nenhum expert em som, mas eu gosto bastante. Então eu costumo pesquisar, eu gosto bastante de aprender. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dele, aproveita que você está aqui ainda e clica aqui no like. Não custa nada e você ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse. Se você quiser acompanhar mais o nosso canal e já for inscrito, você pode clicar no sininho aqui embaixo e ativar as notificações que você vai receber um alerta sempre que um vídeo novo nosso sair. Se você não é inscrito, tá na cara, né? Se inscreve no canal, porra. Depois de um conteúdo desse você não vai se inscrever? Galera, eu agradeço vocês de novo. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui no card outros vídeos sobre o Fusca que tem saído já no canal se vocês quiserem acompanhar mais. E é isso. Valeu, até a próxima.